Então, dando continuidade à nossa conversa sobre revisão sistemática, a Bárbara Kirchner, como foi dito anteriormente, ela criou os procedimentos para revisão sistemática da área de engenharia de software, né, para pesquisas da área de engenharia de software, e com isso, essa revisão sistemática ela precisa seguir 3 etapas principais, que é o que é dito pela Kirchner. A etapa de planejamento, onde são definidos os objetivos, questão de pesquisa e todo o protocolo da revisão sistemática. A etapa de condução, onde é feita a captura dos artigos nas bases de dados. Esses artigos são pré-selecionados em triagem e sintetizados, possivelmente também qualificados após a leitura completa. E, por fim, o relato dos artigos que foram considerados elegíveis. Esses artigos são consolidados e organizados dentro de eixos descritivos e comparativos a fim de responder às questões de pesquisas que foram estabelecidas no planejamento. Falando sobre planejamento, o essencial é você ter um objetivo para a sua pesquisa, que é aquilo que você vai querer pesquisar, aquilo que está diretamente relacionado às questões de pesquisa que vão nortear o seu trabalho. Então, o exemplo que é dado aqui é sobre um mapeamento de descrição de conteúdo não textual na web para cegos, que foi feito no contexto da minha tese, onde o objetivo desse mapeamento era avaliar como as pesquisas em diferentes áreas do conhecimento têm abordado a produção de alternativas ao conteúdo não textual, como imagens, gráficos, animações, para pessoas com deficiência visual total na web. Aí, num período de 20 anos, com o intuito de identificar a evolução das soluções propostas desde o lançamento da primeira versão das diretrizes de acessibilidade do conteúdo web, as WCAG, e aí é considerada a versão 1.0, que foi em 99, né? Bem como os desafios de pesquisa em aberto sobre o tema. Então, a partir desse objetivo, havia uma questão principal de pesquisa, que é quais são as principais questões tratadas e soluções apresentadas sobre descrição de conteúdo não textual para pessoas com deficiência visual na web. A partir dessa questão principal, foram estabelecidas diversas outras questões específicas, sempre relacionadas à principal. A primeira delas, quais são os formatos de conteúdo não textual tratados nas pesquisas, como a descrição do conteúdo não textual é investigada, por exemplo, se ela é investigada a partir da criação da descrição de conteúdo, a partir da avaliação dessa descrição ou das formas de apresentação. Que tipo de abordagem de descrição do conteúdo não textual foi adotada, se manual, automática, se por mão de obra coletiva, crowdsourcing, né, que é aquela coisa de você trabalhar com multidões para realizar uma determinada tarefa, ou se era uma abordagem híbrida. A quarta questão, quais soluções apresentadas, a quinta, os métodos de pesquisa utilizados. A sexta, o papel da pessoa com deficiência na pesquisa, para saber se ela estava envolvida enquanto condutor da pesquisa, enquanto pessoa que participa só da validação, ou se ela sequer foi envolvida. A sétima questão, os tipos de deficiência visual considerados, se cegueira ou baixa visão, porque isso faz bastante diferença. As abordagens teóricas que são utilizadas como base na pesquisa, os domínios interessados, qual área do conhecimento que essas pesquisas fazem parte e as recomendações de acessibilidade ou de descrição de conteúdo não textual existentes que são citadas nessas pesquisas. Então, essas eram as 11 questões específicas que foram investigadas nesse mapeamento. E aí, mais uma vez, a questão do mapeamento, porque a ideia era fazer uma investigação geral sobre o tema. Descrição de conteúdo não textual na web para pessoas cegas, para entender um pouco o que estava sendo pesquisado nesse sentido. Quando você faz o planejamento, você também pode utilizar um método chamado PICOC, que ele permite a descrição dos 5 elementos principais que podem compor uma questão de pesquisa, né? PICOC é um acrônimo que significa população, ou seja, o P do PICOC é qual é o grupo de pessoas, de programas ou de empresas que estão sendo investigados. Intervenção, que é o que ou como essa é uma tecnologia, é uma ferramenta, é um procedimento que está sendo analisado para essa população em questão.
Comparação é quando você quer fazer um estudo em que você compara uma tecnologia, uma ferramenta, um procedimento com o outro. E isso é muito comum na área da medicina, né? Muitas vezes você quer comparar um determinado procedimento com o outro, né? Então, a comparação é como se fosse a variável de controle que você está comparando com a intervenção. O outcome, que seria o resultado, é quando você quer. O que você está tentando melhorar, realizar com essa revisão, com essa pesquisa, né? O que está sendo analisado em termos de melhoria ou de realização? Em geral, são questões que são estatisticamente significativas e do ponto de vista prático. Por exemplo, aqui, o resultado pode ser 10% melhor em alguns aspectos se for 2 vezes mais demorado. Então, você pode colocar esse tipo de abordagem estatística aí no seu planejamento, né? Da sua revisão sistemática, e o contexto, que é em que organização, em que circunstâncias, em que área, o que você está considerando aí a sua revisão. Você também tem que estabelecer uma estratégia de pesquisa, considerar quais as bases que vão ser consideradas mesmo nessa revisão, nesse mapeamento. Você pode definir por bases específicas de uma determinada área, por exemplo, nós que somos da área de computação, a ACM Digital Library ou a I3E Explorer. A I3E não é específica da área de computação, mas é uma base da área de engenharia, das áreas de engenharia, né? E muitos trabalhos da computação também são publicados nas conferências e nas revistas que porventura estejam associadas a essa associação de engenheiros elétricos e eletrônicos, né, que é o I3E. Pode também pesquisar em bases genéricas, porque muitas vezes você pode querer fazer um trabalho que englobe várias áreas do conhecimento, que foi como esse trabalho que foi feito aí com relação às descrições de conteúdo não textual. E aí alguns exemplos: Scopus, Web of Science, Springer Link, o próprio Google Acadêmico. E você também pode querer fazer um mapeamento ou uma revisão onde sejam pesquisados anais de eventos específicos, periódicos específicos. Por exemplo, você quer fazer uma pesquisa sobre tudo que foi falado sobre coronavírus, todas as edições de coronavírus na Nature. Então, alguém pode ter esse interesse agora de fazer um levantamento de tudo que já foi publicado na Nature em termos dos coronavírus, né, que existem, tanto que afetam o homem quanto que afetam outros animais. Então, isso também pode ser utilizado, né, você ir para uma revista ou para um evento específico. E uma coisa interessante é que você pode adotar como estratégia de pesquisa buscar nos mesmos campos. Por exemplo, na ACM, na I3E e na Web of Science. Toda a busca que você fizer, você vai considerar os campos, os títulos, palavras-chave e resumo. Então, porque o que acontece? Se você na ACM pesquisar em todos os campos, inclusive no texto completo, vai ter, né, um diferencial em relação ao I3E, que você só pesquisou título, palavra-chave e resumo. Então, os resultados da ACM vão ser mais abrangentes. Então, é interessante que sejam utilizados os mesmos critérios, inclusive, de busca nos campos. Tá? E qual será a string de busca? Então, você tem que pensar que palavras-chave são relevantes na sua pesquisa. Você pode usar lá o método PICOC para definir essas palavras-chave. Você pode, na hora que você definir a string de busca, usar um outro método qualquer que você tenha definido, mas você também, muitas vezes, precisa adaptar a string para uma base de dados específica. Por que isso acontece? Muitas vezes você pode definir uma string usando wildcards, mais para frente eu vou explicar o que é isso. Você pode tentar adaptar, de repente, numa base usa um tipo de wildcard, em outra usa outro. E pode ser que numa base você precise escrever de uma maneira diferente esse filtro por campos. Então, às vezes, é necessário adaptar essa string para a base de dados escolhida para você garantir que o critério de busca seja igual. Né? E você também pode definir strings em diferentes idiomas, né? Fazer uma string em português e também ela em inglês. Lembrando que a maioria das bases de dados elas não recuperam muitos conteúdos em português. Então, é muito importante você partir do princípio que vai fazer em inglês. E aí pode até ser que você queira traduzir para o português para ter uma abrangência um pouco maior, mas pela minha experiência, raramente retorna alguma coisa em português. Tá?
O portal de periódicos da CAPES, eu posso considerar ele como uma base adequada? Em geral, as pessoas não consideram, primeiro porque você não consegue, às vezes, especificar os mesmos critérios de campo, e também porque, às vezes, ele vem com informações de bases diferentes, isso não está muito claro lá no portal de onde aquilo está vindo. Então, eu pesquisei, perguntei para outros colegas de outros grupos de pesquisa, e eles me disseram que isso não é muito bem visto, até porque muitas vezes a gente pesquisa e publica, né, as nossas pesquisas em revistas, em eventos internacionais, ninguém sabe lá fora o que é o portal de periódicos da CAPES, né? Então, nesse aspecto também não faz muito sentido. Aqui eu estou mostrando como definir a string para esse mapeamento da descrição dos textos alternativos. Eu utilizei um conjunto de termos relacionados à pessoa com deficiência visual, que aí foi blind, visual impaired, visual impairment, blindness, screen reader user. São termos relacionados a pessoas com deficiências visuais. De um lado, então, e do outro lado, termos utilizados para denominar conteúdos que cegos não conseguem acessar naturalmente, termos usados para determinar alternativas a conteúdos não acessados naturalmente por cegos, e vários termos relacionados às recomendações e alternativas, na verdade, ao conteúdo não textual. E isso foi retirado a partir de 14 conjuntos de recomendações, que foram coletados em uma busca genérica no Google. Essas recomendações, tanto genéricas, do ponto de vista de acessibilidade genérico, quanto específicas do ponto de vista de descrição de conteúdo não textual, foram analisadas e esses tipos de termos foram considerados do outro lado da minha string. Por que eu falo que é do outro lado da minha string? Porque a minha string essencialmente passa por um AND. Tá? E o que é o wildcard? Essas aqui embaixo no describe image, describe vídeo, describe áudio. Esse asterisco que é usado aqui significa que na base ele pode pesquisar em describe, uma variação de elementos, variação da palavra. Então a string resultante do método apresentado no slide anterior foi essa, onde de um lado tem todos os conteúdos relacionados à deficiência visual, e do outro lado os conteúdos relacionados à descrição de conteúdo não textual. Então, esses elementos são vinculados com o operador OR e os outros elementos também com OR, e essas duas partes são ligadas pelo operador AND. Daí o que eu disse anteriormente, às vezes é preciso especificar strings alternativas. Na ACM, essa foi a string alternativa, onde na pesquisa avançada foi necessário especificar título, resumo e palavra-chave. O mesmo aconteceu com a Scopus. A pesquisa livre, ela permite uma quantidade específica de caracteres. Então, como é muito grande a string, parou na metade aí dos caracteres e foi necessário utilizar a busca avançada para poder especificar também que é título, palavra-chave e resumo, né? Isso aqui é o que caracteriza o fato de ter título, palavra-chave e resumo. Muitas vezes você pode definir um recorte cronológico, que foi o que foi feito lá no objetivo, já estava sendo dito, que a pesquisa só consideraria após as WCAG 1.0 serem lançadas, então a partir de 99, como a pesquisa foi feita no ano, considerando até o ano passado, foram 20 anos. 20 anos de artigos publicados com aqueles termos. Então, isso também é muito importante você definir, muitas vezes, o recorte cronológico, se você quiser uma pesquisa dentro de um determinado tempo, né? E, muito importante, definir os critérios de seleção, inclusão e exclusão da pesquisa. O que é um critério de seleção? É aquele que você define o que vai ser importante para você selecionar os artigos. Por exemplo, o fato de ser 20 anos de pesquisa é um critério de seleção. Então, os critérios devem ser decididos de preferência durante a definição do protocolo, para reduzir a probabilidade de viés, apesar de poder ser refinado também durante o processo de busca, aí depois você volta, coleta tudo de novo. E os critérios de inclusão e exclusão, em geral, estão baseados na questão de pesquisa. Eles são usados para
e testados para garantir que possam ser interpretados de forma confiável e que classifiquem os estudos corretamente nas etapas seguintes, né, da condução lá na triagem e na elegibilidade. Então, exemplos de critério de seleção. Na seleção, ela foi feita em título, palavra-chave e resumo. Isso foi lá um critério usado, mas um critério de seleção dos artigos, eles tinham que estar em português ou inglês, porque eu não leio espanhol e outro idioma. A publicação deveria entre os anos de 99 e 2019. E meu cachorrinho está aqui interagindo conosco nesse vídeo. Não tem como controlar, infelizmente, peço desculpas. E o critério de inclusão é o fato da publicação ter o foco em descrição de conteúdo não textual para pessoas com deficiência visual na web. Sobre o critério de exclusão, alguns itens também precisam ser definidos, que é aquilo que você vai usar como argumento para falar que aquela pesquisa, aquele artigo não fará parte da sua revisão, do seu mapeamento sistemático. Por exemplo, a publicação está completamente fora do tema, porque muitas vezes está lá, a palavra no resumo, no título, na palavra-chave, mas quando você vai ler um artigo da área médica que usa aqueles mesmos termos, então não tem nada a ver com o tema. Então, isso é um critério que pode ser usado para justificar a exclusão, em triagem e elegibilidade, que são as etapas lá da condução. Publicação não aborda demandas de pessoas com deficiência visual. Esse é o caso que, muitas vezes, a gente pode ter pesquisas que estão falando lá de descrever conteúdo não textual na web, mas para fins de busca, para melhorar os algoritmos de busca, por exemplo. Não tem nada a ver com a demanda das pessoas com deficiência visual. Ao mesmo tempo, pode falar das demandas da pessoa com deficiência visual, mas não abordar a ação de descrever o conteúdo não textual. Pode ser um trabalho sobre acessibilidade em geral de uma rede social, por exemplo. Outra questão é que pode ser um trabalho que aborde demanda das pessoas com deficiência visual em relação à descrição do conteúdo não textual, mas na área de teatro ao vivo, por exemplo. Isso não interessa, a gente tem que focar na web, que é o objetivo principal da pesquisa. Também pode acontecer da publicação ter o foco em outro assunto. Por exemplo, abordar o tema de interesse, até falar sobre descrição de conteúdo visual na internet, mas assim, falar bem por alto, num tópico da conclusão, e esse não ser o foco do artigo. Outros critérios que podem ser usados, por exemplo, você pode escolher só artigo completo. Não quer artigo resumido, demonstração, pôster, a palestra de um keynote, tutorial, você não quer nada disso. Então, se aparecer algum desses, você pode retirar. E também o fato de não ser um estudo primário. Isso também pode ser um critério de exclusão. A sua revisão sistemática está buscando só trabalhos primários. Se aparecer uma outra revisão sistemática, ela vai ser excluída e pode até ser considerada nos trabalhos relacionados, aí quando você for escrever um artigo sobre a revisão sistemática. E além disso, também tem uma outra coisa que pode acontecer. O conteúdo do artigo pode estar repetido. O artigo pode tratar. O título é diferente, mas se você for ler, ele fala a mesma coisa, porque ele publicou numa conferência e depois numa revista. Então, o artigão mesmo, não tem nada de novo, às vezes é só uma versão mais concisa ou mais estendida, de um mesmo material. E também tem a questão dos critérios de qualidade. Além dos critérios gerais de inclusão e inclusão que você utiliza na hora de fazer a triagem, quando você está fazendo a elegibilidade, quando a gente for falar de condução, isso vai ficar um pouco mais claro, você pode utilizar critérios de qualidade para qualificar mesmo artigos que, de repente, são mais completos em termos metodológicos. Você pode definir alguns critérios para qualificar um artigo em relação ao outro. Às vezes um artigo é excelente, a pessoa teve maior cuidado, selecionou 50 amostras, conseguiu provar, determinou hipótese, fez todo o trabalho metodológico direitinho. E ele vai entrar no mesmo saco, às vezes, de um artigo assim, que fez até uma análise crítica de uma situação, é um trabalho primário, mas que não teve o mesmo rigor metodológico. Então, você pode fazer isso, fazer essa investigação de qualidade para que você possa, na hora de falar sobre o resultado final da sua revisão ou do seu mapeamento sistemático, se bem que isso geralmente é feito em revisões sistemáticas, mapeamento não tem essa exigência de utilizar critérios de qualidade, de acordo lá com a Kirchner, e você pode usar até para explicar a diferença nos resultados dos seus artigos. Tá bom? Então, a questão toda é que não existe uma definição oficial do que seria a qualidade de um artigo.
Porém, a boa notícia é que no próprio relatório da Kirchner, ela, numa versão de 2007 desse relatório, ela fornece alguns exemplos de checklists que possam ser utilizados para trabalhos quantitativos e qualitativos na área de engenharia de software. Então, acessando esse trabalho, você pode conseguir fazer uma avaliação de qualidade baseada no checklist da Kirchner e Chatters, né? Foram 2 pesquisadores, ela junto com um colega. E é isso, assim acaba o planejamento. São todas as questões que eu queria falar sobre planejamento. E os próximos vídeos vão ser sobre a etapa de condução.